Olá, sejam bem-vindos a mais um Educa Floripa, o programa que conecta você às principais iniciativas e debates da educação de Florianópolis. A alfabetização e a educação infantil são a base do aprendizado. No programa de hoje, vamos mostrar os principais indicadores que avaliam a alfabetização e também como conter o nervosismo antes das provas. A cada episódio, a gente traz dicas de leituras e boas histórias. Então, fique com a gente! Florianópolis se destaca por índices de alfabetização acima da média nacional. Recentemente, a cidade foi premiada com o Selo Nacional de Alfabetização Medalha de Ouro. Ainda assim, a Secretaria segue trabalhando para melhorar ainda mais esses índices. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje Cleusa Regina Silvano, que é diretora de Educação Infantil. Bem-vinda, Cleusa. Diretora, como é que a Secretaria avalia esses índices sobre alfabetização que são divulgados aqui da cidade? Eu agradeço até o convite de participar desse programa. Na verdade, nós já esperávamos esse reconhecimento, porque é um trabalho que nós estamos realizando já há algum tempo e juntando principalmente a educação infantil e o ensino fundamental, porque durante muito tempo se rompeu esse conceito de alfabetização também nas crianças pequenas. E a ideia desse processo todo de alfabetização do programa Floripa Alfabetizada, ele vem ao encontro do Programa Nacional Criança Alfabetizada. Então, foi um reconhecimento de todo o trabalho que nós fizemos o ano passado e que com certeza vai continuar esse ano e ampliando muito mais todo o trabalho que a gente já vem desenvolvendo. Esses indicadores acabam funcionando como um norte para vocês, mostrando onde é preciso atuar mais fortemente? Quando nos inscrevemos no prêmio para conquistar o selo ouro, nós passamos alguns critérios assim, né, para chegar nesse nível. E a cada critério que nós avaliávamos individualmente para a gente saber se tinha um índice bom ou não tinha, a partir daquele momento a gente conseguiu, esse aqui nós podemos melhorar. Esse aqui a gente tem que dar um alcance um pouco maior. Esse nós precisamos avançar. Então, assim, é um processo contínuo, né? É um processo dialético que a gente vai em transformação. Por quê? Porque nós temos profissionais diferentes de um ano para o outro, nós temos crianças diferentes e nós temos condições diferentes. Então, esse processo de alfabetização e que na educação infantil a gente chama de linguagem oral e escrita, ele é um processo que ele é contínuo. Então, a cada ano, a cada momento, ele tem que ser renovado e ele tem que ter novos objetivos, novas estratégias para que a gente continue e avance cada vez mais. Essas avaliações são muito focadas nos estudantes, né? Mas muita coisa permeia aí a formação dos docentes, que é um trabalho recorrente de vocês. A gente tem que entender que um dos principais atores do processo de alfabetização e de letramento é o professor, né? Sem esse papel, sem esse mediador, sem esse orientador, a gente não consegue que o processo avance. Então, um dos eixos desse programa do Criança Alfabetizada, do Floripa Alfabetizada, é a formação de professor. Nós vamos ter o seminário agora em abril. Além do seminário, nós temos todo um programa de formação continuada. E então a gente tenta focar em alguns profissionais, principalmente na educação infantil, no caso, nos grupos 5 e 6, que são os grupos das crianças entre 5 e 6 anos. E aí a gente faz uma formação continuada com esses profissionais. Então nós temos hoje, nós vamos proporcionar uma formação para mais ou menos 300 profissionais, né, considerando os 2 semestres, que equivale praticamente ao número de profissionais desses grupos. Então, além do seminário, nós vamos ter outras ações formativas durante todo o ano, com foco na alfabetização. As capacitações são formas de deixar os professores mais confiantes, né? Também para usar metodologias inovadoras. A rede de Florianópolis, ela tem uma especificidade muito grande. Por quê? Porque nós temos documentos próprios, orientadores das práticas dos profissionais, né? Então, na educação infantil, nós temos um documento específico, no fundamental também, que vai além da BNCC, que é a Base Nacional Comum.
Então, primeiro, nesses documentos a gente já tem uma série de indicadores, de indicativos de como o professor pode estar considerando a prática de alfabetização, além de outras práticas. O seminário, ele traz muito relatos de experiências. Então, a gente consegue fazer com que, através da prática do outro profissional, esse profissional consiga, poxa, olha só, aqui tá legal, esse trabalho foi muito bem feito, vou fazer também. Então, a gente procura muito isso, entrelaçar as práticas, fazer com que eles sirvam de exemplos para eles mesmos. Assim. Uma prática de sucesso que a gente vê de forma recorrente aqui no Educa Floripa é trazer as famílias para perto, né? Usá-los também como colaboradores nesse processo de alfabetização. Eu acredito muito num tripé, né? Que é a família, a criança, que é o principal objetivo, professor e unidade educativa. Sem essa relação, a aprendizagem e todo o processo educativo não acontece. A família tem que estar na unidade educativa, tem que estar na escola, tem que estar na creche, ela tem que participar desses momentos todos. Nós temos algumas experiências, por exemplo, de famílias que participam de roda de história, famílias que apresentam teatro, que vão para a roda de cantigas e além das atividades que a gente faz, encontro das famílias, encontros culturais, mas a participação, além desses encontros grandes, nós temos muita família, muitos pais e mães que vão lá na unidade e participam no momento educativo, junto com as crianças, junto com as professoras. Então, esse processo, não existe educação sem que a relação da família com a unidade educativa esteja muito bem estabelecida, que a família esteja presente nesse momento e nesse processo educativo. Diretora, muito obrigada pela participação, por todas as informações e parabéns pelo trabalho dedicado aí à educação infantil. Nossa, eu que agradeço. É muito bom vermos que tem um programa que valoriza toda a educação e que valoriza a educação de Florianópolis. Acredito que temos muito mais a mostrar e a gente sabe que vocês vão ter muito mais entrevistas e matérias e reportagens para fazer na rede de Florianópolis que eu, como profissional da prefeitura há 30 anos, sou fã e não troco essa rede por nada. A gente fala agora sobre um tema que preocupa muitos estudantes e pais também, o nervosismo na hora das provas. Quem nunca sentiu um friozinho na barriga antes de uma avaliação? Um pouco de nervosismo é normal, mas quando extrapola, pode prejudicar o desempenho escolar dos estudantes. Para compreender esse assunto e poder contornar, a gente conversa agora com Márcia Pereira Bernardes, que é doutora em psicologia. Bem-vinda, Márcia. Obrigada pelo convite, Luísa. É um prazer estar aqui com você. Então, agora, usando o seu conhecimento, como é que a gente faz para entender de onde vem esse nervosismo? Para a gente entender, né, é importante ver a origem dessa ansiedade, desse nervosismo e dos bloqueios. Eu vou explicar para você, por exemplo, como é que se estrutura isso. Lembrando que cada um que faz uma prova, ele está no desempenho de um papel, nesse caso, do papel de estudante, tá? Então, eu vou trazer para ti a noção do eu. O que é, numa pessoa, o eu? O eu é a soma de todos os nossos papéis. Eu, Márcia, sou filha, mãe, professora, aluna, namorada, amante, seja lá o que for, esposa, tia, avó. Isso tudo são papéis. Eu vou demonstrar o papel como sendo uma instância assim, ó, tá? Agregados a mim. Inclusive papéis que eu ainda não desempenhei. Como, por exemplo, o papel de avó, né? Por exemplo, um desses papéis, que é o que a gente está tratando aqui, é o papel de estudante. Esse papel, todos os papéis são desenvolvíveis. E eles passam por 3 etapas. A etapa de captar o papel, a etapa de jogar e desenvolver com ele, e a etapa de chegar a ser criativo nele. Ok? Então, e esse papel começa pequeno e vai ampliando, e vai ampliando. Quanto maior é porque mais você desenvolveu esse papel. Tá? Então, os concurseiros que fazem muitas provas, eles ficam muito menos tensos, porque eles já têm esse papel bem desenvolvido diante de provas. E os alunos, nem tanto. Agora, esse desenvolvimento do papel, e isso é o que acontece. Então, aqui eu tenho, por exemplo, no papel de estudante, tá?
Eu vou te demonstrar que tem outra coisa que nos interfere na nossa Constituição, que é uma espécie de campo magnético que nós temos chamado self. Sabe a estrutura do mais self? É uma espécie de uma energia que fica em torno de nós aqui, ó, com o sentido de nos proteger. Lembrando uma metáfora, é como se fosse o campo de força de uma nave espacial. Quando ele diz acionar campo de força, tem um perigo. O que acontece? O inimigo chega ali e bate. Isso acontece com o ser humano também. Quando é que a gente aciona o campo de força? Quando a gente está diante de uma ameaça. Então, quando esta prova que eu vou fazer aqui, ela vira uma ameaça, isso aqui se amplia. E aí, o que acontece com esse papel? E isso tudo aqui, ó, fica encoberto. Só tem esse pouquinho aqui para eu desempenhar. Se a prova, a ameaça for pior ainda, maior ainda é isso aqui, ó. Isso acontece, engloba todos esses papéis. Se englobar tudo, é o tal do branco que a gente tem e o aluno não é capaz. Por isso eu falo tanto em campo relaxado. Campo relaxado, o self se contrai novamente e aí toda essa etapa, vou pegar mais uma cor aqui. Tudo isso aqui, se o self está relaxado, tudo isso aqui, ó, está à disposição do desempenho da tarefa, que é o de responder as perguntas da prova. Ficou claro isso para você? Deu para entender? Aí o que acontece? Acontece que o professor que está do lado de cá, né, o professor que vai apresentar a prova, ele pode ou não ser uma ameaça maior ou pior. O pai que está cobrando que o meu filho tem que ser o primeiro lugar, a mãe que exige isso, eles podem estar não sendo um bichinho, mas está sendo um monstro que me deixa com tanto medo que o self... E aí eu tenho branco, eu não consigo fazer. Então o branco não, e a insegurança e o medo não tem a ver com a capacidade de aprender, mas tem a ver com a dificuldade de trabalhar em relaxado para demonstrar essa capacidade do que eu aprendi. Seria legal a gente avaliar o que é a prova e o que representa. Prova e avaliação, prova, a própria palavra, no meu entendimento, está inadequada. Eu acho que nenhum estudante deveria ser convidado a fazer provas. Ele deveria ser convidado a fazer demonstrativos. Demonstrativos do conhecimento que ele adquiriu naquele conteúdo que foi passado. Porque prova dá a impressão de que venceu ou reprovou. Dá uma ideia de luta, de ter que provar que, e não apenas demonstrar as dificuldades no aprendizado. Então, se você me ensina uma matéria e me faz 10 perguntas e eu respondi 7, eu estou demonstrando para você que eu fiquei com dificuldade ainda naquelas outras 3 e naquele conteúdo. Agora, se você diz que eu passei na prova, aí já tensiona, porque me parece que eu sou incapaz, entendeu? Gera com autoconfiança e gera com a cobrança externa. A palavra avaliação nos remete a julgamento. Então, se eu fui bem na avaliação, então eu sou avaliada e julgada como capaz. Quando, na verdade, nenhuma demonstração de conhecimento julga a capacidade da pessoa em aprender. Julga tão somente o que já foi executado da tarefa de aprender. Então, se eu tinha a tarefa de aprender 100% daquele conteúdo, ou 80%, eu atingi esse conteúdo ou não. Então, é isso que eu acho que é importante colocar. Pais e educadores podem ter um papel essencial no que você falou de tirar o peso aí, né? De mostrar que eles não são definidos pelas notas que tiram, apesar de rotina e uma rotina de estudos aí ajudá-los, né? Luísa, veja bem, a pressão é a palavra-chave, que é diferente de compreensão. Então, o papel dos educadores e dos pais é essencial. Você criar um clima que seja campo relaxado, para que a pessoa possa, como eu te demonstrei há pouco no quadro, expressar todo o seu potencial.
quando trabalha em campo tenso, amplia aquela dificuldade que eu te demonstrei e aí trava. A importância, os professores que, inclusive, acabam privilegiando alunos dito inteligentes em detrimento aos que desempenham pior, já dá aquela competição e o desejo do aluno de que, se eu não tirar boa prova, eu perco o amor e a admiração da professora, que invariavelmente em idades mais jovens eles são modelos, são ídolos, são pessoas amadas, grandes, que detêm um saber. Então é como se fosse assim, meu Deus, eu quero que o meu Deus me ame, a minha deusa me ame, né? E os professores não têm essa noção disso. A mesma coisa com os pais, que também os pais sabem tudo, os pais são quanto menor, mas isso é verdade, né? Claro que depois do ginásio e adolescência, já essa noção já fica mais clara. Porém, a pressão de que você não faz outra coisa a não ser estudar, então você tem que estudar, e exige um desempenho sem levar em conta a tendência do aluno, porque tem alunos que a matemática flui de uma forma muito livre, por causa das habilidades intelectuais diferentes. Tem gente que tem uma fluência verbal alta e um raciocínio abstrato baixo, ou o contrário. Tem pessoas que têm uma memória maravilhosa, então disciplinas de decoreba vão muito bem. Outros que têm um raciocínio mais de espacial. Então, são habilidades. A gente tem inúmeras das habilidades e cada um, né, desempenha de acordo com o que for. Mas necessariamente os professores e os pais não levam isso em consideração. De que você pode ter uma excelente nota em português porque você tem mais facilidade com palavras e as ideias e menos do que com raciocínio de matemática, ou vice-versa, né? Eu te diria que te perguntaria, Luísa, quem é mais inteligente? Foi Beethoven, Michelangelo ou Einstein? Eles foram gênios da mesma proporção, embora um está no campo da música e o outro das ciências exatas, ou Newton, ou Einstein da matemática. Então é isso, as pessoas têm capacidades distintas, potenciais distintos, e isso tem que ser considerado, né? Quanto mais o pai bate, pune, castiga, mais ele tensiona o campo, menos o seu filho vai desempenhar bem. Então, doutora, eu vou pedir licença para a gente assistir um pouquinho de um trecho de uma matéria que a gente fez na EBM Costa de Dentro, que comprova tudo que você falou aí, sobre não chamar prova de prova, atividades avaliativas eles chamam, comemoram após as provas e é a maior nota do IDEB de Florianópolis. Para muitos estudantes, prova é sinônimo de nervosismo e cobrança, mas na Costa de Dentro, o IDEB ganhou um significado diferente. A escola trabalhou a autoestima e a confiança dos alunos, mostrando que o exame é apenas mais uma etapa do aprendizado. A preparação foi muito boa, assim, por causa que a Fábio, que era a minha professora e era da minha turma, ela sempre tentou deixar a gente calmo, tentou fazer assim que era só uma prova, não era muita coisa assim, como se fosse uma prova normal, que nem as outras. A gente não fala prova, né? Quando alguém vem aplicar prova, a gente já conversa um pouquinho antes deles entrarem na sala. A gente fala muito em atividade avaliativa. Então, o tempo todo eles são avaliados, esse tempo todo a gente conversa isso com eles, né? Então, não existe prova dentro da Escola da Costa de Dentro. Existem atividades, como são feitas a qualquer momento com eles, que a gente chama de atividades avaliativas. A orientação educacional também teve um papel essencial nesse processo. O diálogo e a escuta foram a chave para quebrar o peso da avaliação. Tirar o foco desse peso que é conceitual, do que é prova, né? Do que é um teste, do que é passar por uma situação que pode não trazer algo de bom para o estudante. A gente senta, planeja, né? E percebe que pode se construir um conceito diferente, né? De vivenciar uma prova, que a gente chama de prova. Para as crianças a gente nem dá esse nome, né? Então quando a gente fala que a gente vai brincando com eles de fazer esses testes ao longo do semestre, é isso que acontece, né? Acho que a gente está numa escola que a gente é privilegiado, né? A gente põe a mão na massa no quesito aprendizado. A gente vai para a horta, a gente planta, a gente vê o que acontece. A gente mede folha quando está lá,
brincando com a matemática, estudando a matemática, né? A rotina escolar inclui momentos de acolhimento antes das provas e até comemorações depois dos exames. A nossa diretora pensou, junto com esse corpo de profissionais, que a gente tinha que trabalhar essa questão da avaliação que vem de federal para estadual e municipal. Ela está aí, ela está posta, e como trabalhar isso de uma forma que acolha, né, que seja acolhedora para as crianças. Então a gente trabalhou ao longo do ano com eles, muito antes de chegar o pacote das provas, como vamos fazer, o que está chegando, por que está chegando, como é que vocês encaram isso. Então acolhemos antes. Durante as provas, a gente teve estudantes que sentiram um pouco aquilo ali, né, que mexeu um pouquinho, e depois também conversar com essas famílias, conversar com essas crianças e celebrar. Vamos festejar? Festejamos quando terminamos a prova, mesmo sem saber, a nota não tinha nem sido publicada, não tinha nem, o gabarito nem tinha ido ainda. E depois também, quando soubemos, né, o orgulho do sul da ilha aqui, do Brasil, né? Maria, e como é que foi a comemoração com seus colegas? A comemoração era tipo um prêmio por a gente ter feito a prova. A Rita, ela preparou pra gente ir na praia. No começo a gente já tinha tomado um café ali no refeitório. Aí depois, no final, a gente foi pra praia e comemos um picolé. Aí foi bem divertido, todo mundo tava alegre, nem parecia que a gente tinha feito uma avaliação. Parecia que tinha sido só um dia normal, só que melhor ainda. Bom, e você está falando da comemoração sem saber que nota vocês tiraram, né? Como é que foi depois de ter o resultado final? Depois da comemoração, a gente ficou bem feliz. Aí depois, no outro ano, que saiu o resultado da prova, e como a gente ainda tinha o grupo da escola, dos alunos, a Rita pediu para eu mandar a foto assim no grupo da escola. Eu falei, aí todo mundo ficou muito feliz, a gente deu vários risos, comentamos bastante como foi a preparação, como foi o momento. O sucesso da Costa de Dentro no IDEB é reflexo de um trabalho que vai além das provas. Aqui, o ensino é construído com acolhimento, respeito e dedicação, e os resultados falam por si. A gente tinha bastante frequência dos estudantes, né? Eles saíam, iam viajar e ficavam 3, 4 dias, às vezes 10 dias fora da escola. E depois retornavam e perdiam aquele tempo dentro da escola, né? E aí a gente começou a fazer um trabalho sobre essa frequência, a importância deles estarem dentro da escola. E isso a gente tem certeza que a nota do IDEB, essa frequência dos estudantes faz muita parte disso. Coordenadora, então dá sequência a esse trabalho agora, aprimorá-lo? Cada criança que chega, cada família que chega, a gente observa, a gente sabe que precisa mudar algumas coisas do projeto e a gente dá continuidade e a gente vai acrescentando, né? São também projetos externos que nos chegam, né? E a gente vai qualificando esse processo com tudo isso, né? Com qualificação dentro da unidade, dentro da escola, qualificação desse profissional, com os projetos que chegam, com o pessoal das universidades que também vem nos oferecer apoio, as portas estão sempre abertas em busca disso. A matéria que a gente assistiu prova que um ambiente acolhedor pode fazer diferença, né? Mas também, às vezes, montar uma rotina, hábitos saudáveis também podem ajudar? O aluno poder, o pai e os professores poderem entender o que acontece se não for bem na prova. Qual é o grande prejuízo com aquilo? Porque parece, a criança entende que se ela rodar naquela prova é como se ela fosse morrer, o pai vai morrer, o mundo vai desaparecer, vai dar tudo errado, eu vou ser um fracasso na vida, eu nunca vou conseguir, eu sou burra. Coisas que são, parece que definitivas. Você entende? Não, é só uma prova. Você não, né? E assim, e que se você tirar uma nota baixa, tem um lado positivo nisso. Qual é? É o lado de mostrar para você que do jeito que você está estudando não está funcionando bem. Do jeito que você está fazendo não está indo bem, porque você não está conseguindo assimilar aquilo. Então, por isso que eu chamo de demonstrativo, porque aí você demonstra para a criança aonde e entende o que está impedindo esse processo, né? Agora, o que fica difícil? Fica difícil quando a pessoa está sob uma pressão enorme, a ponto de sentir aquela prova como uma ameaça tão grande, que, como eu te mostrei no quadro, ela cria aquele campo de defesa tão grande que engloba aquele papel de chão e ela trava.
aí dá o tais dos brancos, né? Que nada mais é do que uma expansão enorme do self que travou o papel e aí não sai, e não sai mesmo. Só vai sair quando? Quando relaxar o campo. Relaxa o campo, aí volta e aí você tem capacidade de demonstrar o seu saber. É por isso que alunos que dão branco em prova, se num ambiente mais tranquilo, o professor pergunta, ele sabe tudo. Só que ele não consegue sob a pressão. Então o problema não é a falta de conhecimento, o problema é a pressão. Doutora, a gente agradece pelas excelentes informações. Temos certeza que nossos estudantes farão bom uso delas. Na nossa dica de leitura de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre livro de imagens. Muitas pessoas pensam que quando não há um texto escrito, este livro é somente para as crianças, para a infância, mas não. Nós temos um escritor, artista, escultor, pintor, desenhista, que é um cidadão do mundo, mas que nasceu aqui, em Santa Catarina, Juarez Machado. E Juarez Machado, que é de Joinville, tem uma trajetória belíssima como artista e nos traz narrativas para a infância de todos nós. Nós temos em nosso acervo 2 livros que trazem uma linda narrativa imagética, toda concebida por ele e que está no acervo das nossas bibliotecas municipais. Juarez Machado começou a desenhar com 3 anos de idade. O seu primeiro desenho foi num pedaço de jornal, um tanque de guerra. Na sua casa, na infância, ele que teve um pai caixeiro viajante, que também era colecionador de relógios e que tinha então essa sensibilidade para aspectos diferentes da nossa vida e que tinha também uma mãe que era uma artesã que fazia lindos desenhos em leques, como na verdade uma operária que trazia essa sensibilidade também manual para o seu cotidiano. Na casa dele então, à mesa do jantar, às noites, a arte estava ali contemplada. Hoje, com mais de 70 anos, uma belíssima história, reconhecido mundialmente, aqui em Santa Catarina tem na casa que era da sua infância um local cultural que incentiva a educação, a cultura e que muitos de nós catarinenses desconhecemos. Então, pensar que um artista nosso teve desde a infância esse fortalecimento nos faz também enfatizar a importância do gosto. O gosto, ele é, na verdade, construído desde a infância. Aquilo que nós oportunizamos para as nossas crianças é também essencial para que elas possam se tornar, talvez, artistas, talvez escritores, talvez pessoas que usem a criatividade no seu cotidiano em diferentes formas, em diferentes profissões. Eu vou ler para vocês o que Rosa Cuba Rich escreveu desta obra Ida e Volta, que foi distribuída em todas as nossas unidades através do Fundo Nacional de Desenvolvimento pelo Programa Nacional de Biblioteca Escolar. Ela escreve assim: o fio da narrativa é construído pelas pegadas deixadas pelo personagem no trajeto de ida e volta. A sua presença é percebida pelas marcas dos pés impressas no caminho percorrido, o que torna mais interessante a narrativa, abrindo espaço para a imaginação do leitor. Amplia a faixa de interesse do leitor, abrindo as novas perspectivas sem se restringir às fronteiras do idioma. A obra é aberta, plural e se sobressai entre as já publicadas até o momento no Brasil. Rosa, que é mestre em literatura, doutora também na literatura brasileira, nos indica. E eu quero dizer para vocês que é um livro maravilhoso para saborear em família. Que tenhamos uma excelente leitura imagética. Fica a dica. No Educa Floripa, a gente procura mostrar que cada avanço na educação é um passo rumo a melhores oportunidades. Quando uma criança aprende a ler e a escrever, ou quando os estudantes enfrentam o nervosismo, eles superam desafios e fortalecem sua confiança. Esperamos você no próximo programa. Até lá!